Após alguns anos de relativa calma, Jerusalém Oriental se tornou mais uma vez o foco das tensões entre israelenses e palestinos. Mas, afinal de contas, o que está por trás de tanta violência em Jerusalém? Eu sou Priscila Alves e, para entender a complexidade das respostas dessa pergunta, a gente precisa ir lá para os primórdios, onde todo esse conflito começou. Judeus moraram no Oriente Médio durante muito tempo, onde fica a atual Palestina. O lugar é considerado sagrado não apenas pelos judeus, mas também por muçulmanos e cristãos. Porém, eles foram expulsos de suas terras pelo Império Romano entre 70 e 135 d.C. Se dispersaram pela Europa. Os conflitos começaram no século XIX, quando o movimento nacionalista chamado sionismo se espalhou pela Europa. O movimento tinha como objetivo criar um Estado para os judeus do mundo, após anos de perseguição e exílio. Mas onde seria criado esse Estado judeu? Bem, os partidários do sionismo resolveram que o melhor lugar para iniciar um Estado seria o Reino Histórico de Israel, conhecido como Palestina, de onde os judeus haviam sido expulsos pelo Império Romano. E foi aí que começou então a migração judia. O único problema é que essa região já estava habitada pelo Império Otomano, também conhecido como Império Turco ou Turquia Otomana. E mesmo com uma pequena comunidade judaica, a população era predominantemente árabe. Foi na Primeira Guerra Mundial que o pior aconteceu. As potências europeias que venceram a guerra dizimaram o Império Otomano e dividiram entre si vários territórios fruto dessa vitória. Entre outras partes do Oriente Médio, os britânicos passaram a controlar as terras palestinas. Nessa época, o governo britânico foi fundamental no apoio à Declaração de Balfour, mas gerou a revolta que se perpetua até hoje na comunidade palestina. A Declaração de Balfour é um documento no qual o governo da Grã-Bretanha, grande potência da época, constitui pela primeira vez o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. O documento afirmava o apoio do governo britânico ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, mas que em nada deveria prejudicar os direitos civis e religiosos de comunidades não judias que já moravam ali. Essa declaração foi vista como uma grande traição por parte dos palestinos. 1948. Data oficialmente considerada como a fundação do Estado de Israel, uma conquista para os judeus anos após os horrores do Holocausto. Mas o que é considerado vitória para um lado é derrota para o outro. Os árabes que já ocupavam as terras há 500 anos se sentiram invadidos. Horas após a declaração de independência de Israel, as tropas do Egito, Síria, Líbia, Iraque e Jordânia começaram uma ofensiva contra o novo país da região. Forças militares recém-formadas em Israel responderam aos ataques. Os israelenses receberam apoio de voluntários que chegaram de diferentes países do mundo, grupo que ficou conhecido como Machal. Para tentar buscar uma convivência entre os dois povos, em dezembro de 1948, a ONU propôs a criação de 2 estados independentes, um árabe e o outro judeu, e Jerusalém teria um regime especial. Os judeus aceitaram o acordo, mas os palestinos não estavam dispostos a ceder seu território. A Resolução 194 da ONU foi aprovada, mas na prática nunca foi implementada. Depois disso, houve uma sucessão de eventos que mudou o rumo da história. Entre elas, a Guerra dos 6 Dias, em 1967. A vitória de Israel mudaria o mapa da região, que expande seu território ocupando a parte ocidental de Jerusalém
e os palestinos continuam sem um país. Em 1973, Egito e Síria lançaram uma ofensiva contra Israel. Desde então, a disputa pelo território sagrado para ambos os lados transformou a região em uma das mais tensas do Oriente Médio. É muita informação, né? Mas não se preocupe, eu vou deixar você aí assimilando tudo o que a gente falou hoje e semana que vem eu volto para continuar contando essa história. Até lá!